Em 1993, uma equipe de pesquisadores americanos estudou o genoma humano em busca de pistas sobre o passado profundo e descobriu uma assinatura reveladora de um grande gargalo populacional. Um momento em que a humanidade encolheu tão drasticamente que todas as gerações subsequentes que surgiram fora da África se tornaram significativamente mais próximas. Estudos posteriores revelaram que nesta era precária, que pode ter ocorrido entre 50 mil e 100 mil anos atrás, a população pode ter se reduzido a apenas 10 mil pessoas. Um avanço rápido de 74 mil anos na história, e nossa espécie, outrora um obscuro primata sem pelos corporais, sofreu uma explosão populacional, colonizando quase todos os habitats do planeta e exercendo influência até nos cantos mais remotos. Em 2018, os cientistas encontraram um saco plástico a 10.800 metros abaixo da superfície do oceano, no fundo da Fossa das Marianas, enquanto outra equipe descobriu recentemente produtos químicos eternos feitos pelo homem no Monte Everest. Nenhuma parte do mundo é intocada. Todos os lagos e florestas já tiveram algum tipo de contato com a atividade humana. Com o avanço populacional, fica a pergunta: quantos bilhões de habitantes o planeta aguenta? É isso que iremos descobrir hoje. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Esse vídeo é baseado em um estudo publicado no site da BBC. Deixarei o link na descrição para você dar uma conferida depois. Em 15 de novembro de 2022, as Nações Unidas prevêem que haverá 8 bilhões de humanos vivos ao mesmo tempo. Mas com a população em expansão, veio um grande cisma. Alguns veem os números em alta como uma história de sucesso sem precedentes. Na verdade, há uma escola emergente de pensamento que defende que precisamos de mais pessoas. Em 2018, o bilionário da tecnologia Jeff Bezos previu um futuro em que nossa população atingirá um novo marco decimal, na forma de 1 trilhão de humanos espalhados pelo sistema solar, e anunciou que está planejando maneiras de tornar isso realidade. Outros, porém, rotularam as massas humanas de praga na Terra. Segundo essa visão, quase todos os problemas ambientais que enfrentamos atualmente, desde mudanças climáticas até perda de biodiversidade, estresse hídrico e conflitos por terra, podem ser ligados com a nossa reprodução desenfreada nos últimos séculos. Em 1994, quando a população global era de apenas 5,5 bilhões, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, calculou que o tamanho ideal de nossa espécie variaria entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de pessoas. O filósofo Platão tinha algumas opiniões fortes sobre o tema. Após um período rápido de crescimento em que a população de antenas duplicou, ele lamentou: "O que resta agora é como o esqueleto de um corpo devastado pela doença. O solo rico foi levado e resta apenas a estrutura nua do distrito." Ele não apenas acreditava no controle estrito da população, administrado pelo Estado, como também acabou concluindo que a cidade ideal não deveria ter mais de 5 mil cidadãos. O filósofo ainda achava que a instalação de colônias era uma boa maneira de descarregar qualquer excesso. Demorou mais de 5 séculos depois de Platão para que a escala global de nossa explosão populacional se tornasse clara. Um grande número de pessoas leva a um número ainda maior de descendentes, em uma espécie de ciclo de feedback positivo. Mas nossa capacidade de produzir alimentos não necessariamente se acelera da mesma maneira. É claro que as discussões sobre quantas pessoas deveriam existir nunca foram puramente acadêmicas. Às vezes, elas foram sequestradas para justificar perseguição, limpeza étnica e genocídio. Hoje, quaisquer políticas que envolvam cotas ou metas para aumentar ou diminuir a população humana são quase universalmente condenadas, exceto por um punhado de organizações extremistas. Em meio a toda controvérsia e incerteza, pode ser difícil saber o que pensar, mas como o número de pessoas do planeta pode afetar alguns aspectos-chave de nossas vidas no futuro: o meio ambiente, a economia e nosso bem-estar coletivo. As imagens de satélite são uma ferramenta particularmente poderosa para quebrar essa noção. Do ar, muitos países revelam-se fortemente adaptados para o uso humano. Até onde a vista alcança, a Terra é uma colcha de retalhos de campos agrícolas,
estremeados de estradas e fileiras e mais fileiras de prédios. Algumas paisagens foram transformadas em apenas algumas décadas, por obras de engenharia ou desmatamento, que quase não são reconhecíveis. A Organização de Preservação da Natureza Selvagem, WWF, descobriu que as populações de animais selvagens diminuíram em 2/3 entre 1970 e 2020. Nesse período, a população global mais que dobrou. De fato, à medida que nosso domínio aumenta, muitas mudanças ambientais vêm ocorrendo em paralelo. Para alguns, o alarme sobre a pegada ambiental da humanidade os levou a decidir ter menos ou nenhum filho. A tendência foi impulsionada por uma pesquisa de 2017, que calculou que simplesmente ter um filho a menos no mundo desenvolvido poderia reduzir as emissões anuais de carbono de uma pessoa em 58 toneladas. A equipe concluiu que um grande número de pessoas tem um efeito considerável sobre esses parâmetros ambientais na Europa Ocidental. Em 2021, um estudo descobriu que nos Estados Unidos, o crescimento populacional e o uso de fontes de energia não renováveis estão degradando o meio ambiente, enquanto o outro revelou que o crescimento econômico e o uso de recursos naturais na China de 1980 a 2017 levou a um aumento nas emissões de dióxido de carbono. Hoje em dia, é amplamente aceito o conceito que as pessoas estão colocando uma pressão insustentável sobre os recursos finitos do mundo. O crescimento populacional mais lento nem sempre é seguido por uma queda econômica. O Japão, que antecipou as tendências globais de nações ricas e alcançou taxas de fertilidade abaixo do nível de reposição já em 1966, quando de repente esse número caiu de cerca de 2 para 1,6 por lá. Em todo o mundo, as decisões tomadas pelos governos nas próximas décadas serão extremamente decisivas para determinar quantas pessoas habitarão o planeta, com o poder de nos levar para um futuro em que haverá 10 ou 15 bilhões de pessoas. Embora o grau em que a humanidade continuará a se expandir pelo planeta ainda não tenha sido decidido, algumas trajetórias já foram definidas. Uma delas envolve o conceito que a população humana provavelmente continuará a crescer por algum tempo, independentemente de quaisquer possíveis esforços para diminuí-la. Com a humanidade prestes a se tornar ainda mais dominante nos próximos anos, encontrar uma maneira de viver em sociedade e proteger o meio ambiente pode ser o maior desafio que a nossa espécie enfrentou até agora. Se você gosta de curiosidades, você está no lugar certo. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar bem informado e me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!